E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra um vídeo que eu vi algumas pessoas já fazendo no YouTube gringo, e eu não sei se alguém aqui já fez no Brasil, mas eu resolvi fazer porque eu achei muito legal essa ideia, que é o quê? Ler os livros mais famosos e mais recomendados no TikTok. Acho que se você é uma pessoa viva hoje em dia, você pelo menos já ouviu falar no TikTok, mesmo que você não use. É uma rede social aí que tá bombando e é uma rede social que as coisas se tornam virais muito facilmente. Então tudo que você posta lá, às vezes você nem espera e vira viral. E não é diferente com a questão de livros, que a galera lá chama de BookTok, né? E aí tem esse nicho do TikTok onde as pessoas recomendam livros, assim como tem o BookTube aqui. Sempre que aparece pra mim, é comum, muito comum. Inclusive acho que todo mundo concorda com isso, que por mais que tenham recomendações diferentes, existem 5 livros que aparecem com muita frequência. E parece que sempre, e nos vídeos de recomendações, ou em qualquer vídeo aleatório do BookTok, esses livros aparecem, uns mais do que outros, e eu resolvi ler os 5, reler um, porque eu já li, e testar aqui essas indicações e descobrir aquela famigerada coisa que é o quê? Se vale o hype e se vale a fama no TikTok, segundo a minha perspectiva. Que aí vocês podem dar credibilidade às minhas opiniões ou não. Isso aí cabe mais a vocês mesmo. Mas de qualquer jeito eu quis ler porque eu fiquei curioso e eu preciso entender por que esses livros são tão recomendados e tão famosos e todo mundo recomendando pelo menos no BookTok. Principalmente porque são livros que são muito mais recomendados lá do que em outras redes sociais de livros. E eu estou com 3 deles físico e 2 em e-book e vou mostrar pra vocês quais são. O primeiro deles eu acho que é um que literalmente aparece a cada 9 vídeos do BookTok, aparece em 7, que é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. E esse livro aqui, inclusive, ele estava esgotado, e aí muita gente no Brasil ficou surtado por ele estar sendo tão recomendado e não podia comprar porque ele estava esgotado na Amazon e não tinha e-book. Mas aí, pra alegria de vocês, ele foi republicado recentemente com outra capa, não é mais essa capa aqui. Essa capa aqui veio de um sebo, então tive essa sorte, que eu acho essa capa mais bonita, inclusive, mas a capa nova também tá bem bonita, então eu vou deixar aqui na descrição o link pra nova edição do livro. Em segundo lugar, eu peguei um que poderia ser qualquer livro dessa autora, mas eu resolvi pegar ele, o mais temido de todos, que é Acotar, o famigerado Corte de Espinhos e Rosas. Eu resolvi ler esse livro também porque ele foi resgatado pra eu ler na live, porque pra quem não sabe, eu já expliquei em algum outro vídeo. Se você juntar uma determinada quantidade de pontos lá nas lives que eu faço na Twitch, você pode resgatar pra que eu leia um livro que você escolheu. E aí, o Israel escolheu que eu lesse esse livro aqui. Aí, como eu já queria fazer esse vídeo, unir o útil ao agradável. Então, a Sarah J. Maas, ela aparece muito no BookTok e ela divide muitas opiniões por lá também. Mas como eu já li Trono de Vidro, eu resolvi pegar Acotar porque eu acho que ainda é bem mais famoso. O outro livro é uma releitura, que é Mentirosos, da Ella Lockhart. Eu li esse livro quando eu era muito novo, sei lá, já faz uns 6 ou 5 anos. Foi entre 2013 e 2015, uma coisa assim, mas eu acho que foi 2014. Eu li esse livro e na época eu favoritei. Então eu tô com um pouco de medo dessa releitura. Queria que o livro continuasse favorito, mas eu ao mesmo tempo não tô querendo botar muita fé nisso, porque eu não sei o que é que esse livro vai proporcionar pro Lucas de hoje, mas espero que seja positiva a experiência, pelo menos. O outro livro, eu não tô com ele físico aqui, mas é o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul, que sempre acho que eu estou falando errado o nome, pois pra mim qualquer variação desse título combina. Por exemplo, roxo, branco, preto e verde. Vermelho, azul e branco. Vermelho, sangue, azul, amarelo. Eu amo errar o nome desse livro, não sei porquê. Mas enfim, esse livro aí também todo mundo já deve ter ouvido falar. É um livro super famoso, não só por lá, mas no geral também. Mas lá no TikTok ele aparece bastante também. Principalmente que saiu aquela série lá, Young Royals. Aí a galera trouxe esse livro mais pro hype ainda. Então é um livro de romance, e eu sei que é um livro divertido. E aí eu não sei se eu vou gostar, talvez, porque é um livro feliz. E as pessoas falam que esse livro é literalmente feliz. E vocês sabem que eu estou numa fase que eu sou inimigo da felicidade em livros. Mas vamos ver. E o próximo livro é outro livro que ele também não era publicado no Brasil ainda, mas vai ser publicado agora em outubro e já tá disponível à pré-venda, que é o livro Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Eu tô lendo em inglês porque ele ainda não foi publicado no Brasil, e eu tô lendo o e-book em inglês mesmo porque eu não podia esperar pra outubro pra fazer esse vídeo. Mas caso você tenha interesse em ler esse livro, porque com certeza você também já deve ter visto lá no TikTok, eu vou deixar o link na descrição também. E é isso, eu sei que esse é um livro mais triste, até porque o título já fala, Os Dois Morrem no Final. E esse aí eu tô bem curioso pra ler, porque eu acho a capa bem bonita, ela é bem... tem easter eggs na capa que eu fui pegando com o pessoal lá da live também. E eu tô bem curioso pra saber o que esses livros vão me proporcionar. Já li alguns deles, pois estou gravando esse vídeo depois. Mas estou aqui fingindo que não li nenhum pra fazer a introdução. Aí vocês fingem aqui que essa introdução não foi feita no futuro. Beleza? Essa parte é em off, no caso. E é isso. Vocês vão acompanhar aí minhas experiências sem spoiler desses 5 livros. No final das contas eu vou dar minha conclusão do que eu acho dos livros famosos e das indicações do BookTok. Vamos testar aí o hype, testar a fama e ver se as indicações desse povo, segundo eu, estão boas ou não. Pois é pra isso que eu estou aqui. Mas, obviamente, não quer dizer que não é boa pra mim, não é boa pra geral. Vocês entenderam, não é o que eu quis dizer. E eu já queria lembrar pra vocês deixarem um like no vídeo agora, pra vocês não esquecerem de deixar no final. E se inscrever no canal caso você tenha chegado aqui por acaso. E vamos continuar logo. Já vou cortar com a primeira atualização do primeiro livro que eu li. Gente, finalmente chegou a hora de falar do famigerado e famoso Acotar. Que, caso você não conheça,
conheça, se chama Corte de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas, que já tinha lido alguns livros dela, inclusive. Eu li 4 livros dela já, antes de pegar a cotar pra ler. E todo mundo sabe que esse livro é uma febre, né? Muito falado em todas as redes sociais, não só no TikTok, no Twitter também, em todo lugar. É um livro que, ao mesmo tempo que ele tem muitos fãs, muita gente ama, também tem muita gente que não gosta. E tem muita gente que defende o livro, apresentando os defeitos do livro, e tem gente que coloca o livro como perfeito. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco também nessa atualização. Caso você não conheça esse livro, ele vai falar sobre essa menina chamada Fairy, e ela vive nessa terra onde existem feéricos, que é um povo mágico imortal, e meio que existe um muro que separa a terra dos feéricos, a terra com magia, da terra dos humanos, que é um lugar onde a Fairy mora. Ela é a filha mais nova de 3 irmãs, e a mãe dela já faleceu, então ela vive com as outras 2 irmãs mais velhas e o pai. E a família da Fairy tá muito pobre, então ela meio que se tornou uma caçadora pra ela e a família dela poderem ter o que comer e ter como se sobreviver. E aí, num dia de caça dela, ela tá ali perto da muralha e ela acaba matando um lobo. E depois ela acaba descobrindo que esse lobo, na verdade, era um feérico em seu formato de animal. E uma besta chega na casa dela, um feérico chega na casa dela e fala que ela quebrou um dos termos do tratado que foram assinados muitos anos atrás, quando teve essa guerra, que por conta disso ela precisa escolher entre ter a vida dela tomada por ele ou ter que ir viver do lado dos feéricos, morar lá no castelo pra sempre e deixar a família dela para trás. Ele explica lá de uma maneira mais detalhada como funciona esse tratado e a personagem escolhe, no caso, ir pra esse lado dos feéricos. E aí a história começa a acontecer. Eu dei essa sinopse bem básica porque, sei lá, vai que alguém não leu e considere mais do que esse spoiler. Então, uma coisa também que eu acabei descobrindo depois que o livro, na verdade, é um reconto da Bela e a Fera. E isso aí tem em todo lugar, só que eu não sabia. Então, fica aí, por acaso você não soubesse também. É um reconto da Bela e da Fera. E quando eu descobri isso, minha cabeça meio que fez assim, virou uma chavezinha, porque eu tava criando algumas teorias do porquê dele ter escolhido poupar a vida da Fera e não ter matado ela e ter levado ela pra viver com ele, mesmo depois de ela ter matado esse possível amigo dele. E depois que eu descobri que era um reconto de A Bela e da Fera, eu criei uma teoria pro plot do livro. E eu estava certo, não 100%, porque é uma história toda de uma guerra que a autora fala, bem parecido com o plot de A Bela e a Fera. Só que como eu também não tô querendo entregar muito da história, eu vou falar mais ou menos aqui por cima o porquê de eu não ter gostado desse livro. No final das contas, minha nota foi 1 estrela, porque eu achei um livro bem ruim. Primeira coisa que eu achei o livro muito clichê. Eu não esperava que fosse um livro grandioso, assim, até porque os fãs do livro já falam que esse livro 1 é mais introdutório mesmo. Só que são coisas, assim, extremamente convenientes. Tipo assim, tudo que era preciso dar certo, dá certo. E tudo que era preciso dar errado, dá errado. Então, pelo menos eu não fui pego de surpresa em nenhum momento pela história, por nada que a autora escreveu. Porque, tipo, tudo que acontecia, eu já previa, sei lá, 50 páginas antes. E aí eu ficava esperando que outra coisa acontecesse diferente. Mas não, acontecia exatamente o que eu tinha pensado. Isso acaba saturando um pouco e sendo bem chato de ler. Porque quando uma coisa, você pega os plots, você até pode se sentir bem. Às vezes eu me sinto bem quando eu pego um plot e me acho inteligente. Mas quando você pega o livro todo antes de chegar no final, é um pouco chato. Eu pelo menos acho bastante. Outra coisa é que eu não consegui comprar o romance do livro, porque tem na sinopse isso também. Então ela meio que vai começar a criar esse interesse amoroso pelo feérico que leva ela pro castelo, que é o Tanlin. E eu não consegui comprar esse romance porque é tudo muito instantâneo. Então assim, a motivação pro casal é basicamente contato físico, literalmente isso, porque eles têm uns diálogos muito chulos e muito curtos, e não parece que um conhece o outro o suficiente pra do nada eles estarem super apaixonados. E principalmente porque esse romance dos dois vai ser o que vai movimentar o livro inteiro. Então assim, se o romance fosse bem construído, eu até entenderia algumas coisas que acontecem no final e algumas atitudes da personagem principal. Mas como eu achei o romance super fraco, pra mim não fez sentido todo o resto das coisas que a autora construiu. E outra coisa que me incomodou bastante foi a forma como ela construiu a personagem, pra no começo a gente achar que ela era uma personagem super forte e que assim, pensava nela e pensava nas pessoas que ela amava. Ao longo do livro parece que a autora meio que esqueceu a personagem que ela tava construindo, e no final do livro parece que a vida da personagem gira em torno desse homem que ela, tipo, conheceu, sei lá, 2 semanas. Isso me incomodou bastante, porque parecia ter literalmente que a única motivação de vida que a personagem tinha era ele. Pra mim, eu não achei que ele meio que fez por merecer tudo isso, porque tem algumas coisas que ele faz, mas na parte final do livro que eu me ficava muito irritado, no caso não que ele faz, é que ele deixa de fazer. E aí a gente chega no outro personagem que aparece mais na metade do livro, que é o famoso Rhysand, né? Ou Rhys, não sei como fala o nome dele, vão me perdoando aí. Mas é um personagem super famoso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Se você acompanha, sei lá, qualquer rede social literária, você já ouviu falar desse personagem, já viu fanart, já viu alguma coisa do tipo. E eu tava bem ansioso pra esse personagem aparecer, porque eu sabia que era um personagem que muita gente ama e muita gente odeia, muita gente fala que ele é o mais problemático de todos. E eu não tava meio que achando que ia ser tão ruim as coisas que ele faz com a personagem aqui e a forma como a autora romantiza isso. E eu falei disso quando eu tava lendo esse livro em live. O que mais me incomodou não foi o fato dele ser um personagem abusivo
abusivo, ser um personagem tóxico. E principalmente porque, por enquanto, não houve um romance. Mas eu sei que vai haver. Então, eu já sei disso porque eu já vi em outros lugares. Então, tipo assim, acho que todo mundo sabe, né? Que provavelmente vai acontecer um romance entre esses dois. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que sim. O problema é a forma como a autora romantiza isso e como ela faz o personagem fazer coisas horríveis com a Fairy. E meio que coloca uns pensamentos na Fairy como se fosse tipo assim, nossa, mas ele fez tudo isso por causa disso. Teve uma justificativa. E, cara, isso é muito perigoso, principalmente pra um livro que ele é majoritariamente consumido por adolescente, criança, porque até na live lá comentaram que tipo, já viu muita menina de 9, 10 anos lendo esse livro e se apaixonando pelo Reese e dizendo que queria ele como o homem da vida delas. E é o que eu falei no começo do vídeo. Tudo bem você gostar de Acotar, sabendo que o livro é problemático e sabendo que a autora não construiu muito bem algumas coisas e que ela foi um pouco irresponsável em algumas coisas, algumas cenas que ela criou aqui. Só que não dá pra você negar isso que existe e que é perigoso sim, principalmente pra um livro tão famoso e que tá atingindo um público tão novo. E principalmente se ela só se propõe, como algumas pessoas falaram, que depois ela vai discutir isso, só que outras pessoas também falaram que não. E como eu não tenho pretensão de ler os próximos livros da série, eu não tenho como saber. Mas de qualquer maneira, eu acho que é perigoso você abordar dessa maneira que ela aborda aqui e meio que deixar assim. Então ela não tem como saber se as pessoas que leram o primeiro livro vão ler os próximos e meio que passar essa mensagem, entre aspas, final pra esse livro, principalmente porque é um final bem fechado que esse primeiro livro tem. Não foi um final que me deixou assim extremamente curioso pra ler os próximos, porque parece que tudo se fecha muito bem. Não tem, tipo, não sobra um vilão ou uma motivação pra o livro, pelo menos pra mim, pra existirem mais 2 livros. É realmente, se você gostou muito, aí você vai querer ler os próximos, ou pelas pessoas falarem mesmo. Mas assim, o final do livro mesmo, pra mim, pelo menos não entregou nenhum cliffhanger de me fazer querer ler os próximos e ficar ansiando pelos próximos livros, não. Sem contar que eu volto a dizer, é tipo muito conveniente. Tudo que acontece aqui é muito conveniente. Tem um rolê do enigma também, que assim que aparece esse negócio do enigma, eu falei, a resposta pro enigma é isso, tá bem na cara, né? É uma coisa que, tipo assim, literalmente qualquer pessoa pegaria e só a personagem principal não pega. E aí no final era realmente o que eu tava pensando, o enigma, a resposta pro enigma, e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Porque além de eu ter achado super brega, foi super sem graça. E uma coisa que me incomodou foi que eu não consegui entender o tom que a autora quis dar pra narrativa. Porque ao mesmo tempo que tinha momentos que haviam diálogos super imaturos, e os personagens tinham pensamentos super imaturos, e a narrativa em si era bem, assim, mais infanto-juvenil, do nada ela colocava uma cena ou uma narração super violenta e uma coisa super gráfica e super adulta. E aí meio que não dava pra entender se ela queria escrever um livro adulto ou se ela queria escrever um livro infanto-juvenil, porque parece que ela misturou os dois e não fez sentido nenhum essas cenas adultas serem colocadas assim do nada no meio de uma narrativa que parecia mais infanto-juvenil. Eu sei que agora os próximos livros da série parece que são vendidos como livro adultos mesmo, mas esse aqui foi uma confusão. A única curiosidade que eu tinha no começo do livro era pra saber o porquê dele ter levado ela pro castelo e por que não ter matado logo ela de cara. E aí quando eu descobri e eu vi que era aquilo que eu tava pensando e era uma coisa super óbvia, aí eu perdi totalmente meio que a vontade e tudo que foi acontecendo em seguida foi meio coisas que eu já ia prevendo antes de acontecer. E aí no final das contas eu terminei o livro só pra poder ter minha opinião final, dizendo que terminei. E pra mim a maioria dos homens são super babacas. E o único homem que eu gostei na história, a autora não soube explorar a relação dos dois, porque é literalmente o único homem que fez por merecer pra ter a confiança da personagem, ela não confiava nele. No final das contas, ela tinha meio que uma desconfiançazinha. Então, eu não gostei do livro por tudo isso que eu falei. Não só pelo fato de eu ter achado essas partes super problemáticas, que eu não posso falar aqui com detalhes porque seria spoiler, mas eu falei lá na minha live da outra rede social. Se você quiser saber o que eu tô falando, ficou salvo lá. Eu vou ver se eu deixo o link dessa live na descrição, pra quem quiser saber o que eu tô falando, que é tão problemático que eu não tô exagerando. Mas pra mim, além disso, foi um livro que eu achei bem mal escrito e que eu achei super sem graça no geral, no final das contas. O final do livro parece o começo de Trono de Vidro pra mim, e eu achei Trono de Vidro bem melhor, o primeiro livro, e Trono de Vidro ela escreveu com 16 anos, e esse aqui ela escreveu quando era bem mais velha, então eu não tava esperando meio que essa regressão. Eu acabei esperando que esse daqui fosse ser melhor e mais bem escrito e fosse me entregar. Sei que todo mundo fala que melhora depois e que fica bem melhor, mas assim, como eu já falei, eu não tenho interesse de continuar a série. Eu já entendi que os livros da série de J.M.S. não são pra mim, porque as experiências são sempre muito mais negativas do que positivas, e eu espero muito que vocês entendam, principalmente os fãs da série, entendam o porquê de eu ter dado essa nota. E também uma coisa que eu esqueci de falar é que o livro ele é bem lento, então eu acho que as coisas só realmente acontecem depois ali da página 300. Antes disso é só uma enrolação muito grande, e meio que o que me motivou a passar para essas 300 páginas foi justamente essa curiosidade que eu tinha de saber o motivo de tudo. Assim, tem umas partes que eu ficava, meu Jesus Cristo, eu li 50 páginas e parece que não aconteceu nada. Então, juntando tudo isso, eu dei uma estrela pelo esforço e pela curiosidade que eu tive no começo. Mas fora isso, ficou um pouco com Deus pra mim. E é isso, vamos torcer pra que os próximos livros aí que eu vou ler desse vídeo me
me tragam experiências melhores do que esse aqui trouxe. Voltei aqui porque eu acabei de finalizar outro livro e dessa vez foi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Madeline, não sei como fala o nome da autora. E eu fiquei com um pouco de medo desse livro porque eu sempre acabo tendo certa apreensão de ler livros famosos demais. Porque eu acabo colocando muita expectativa, porque eu fico, putz, muita gente ama esse livro, então eu vou esperando grandes coisas do livro. E eu fiquei com um pouco de medo de me decepcionar. Mas antes de eu falar minhas opiniões, eu vou falar rapidamente sobre o que fala a sinopse do livro, sem dar muitos spoilers. Esse livro vai ser baseado na história da Ilíada, e ele vai falar bastante sobre a Guerra de Troia. Então ele vai se passar ali na Grécia Antiga e vai ter como protagonista o Patroclo, que ele é um menino ali meio, assim, solitário. Ele cresceu meio que com essa pressão do pai pra ser um grande homem, um grande príncipe, porque o pai dele era um rei muito famoso e tal. E aí ele cresceu sempre com essa pressão de sempre estar fazendo de tudo pra agradar o pai, só que aparentemente tudo que ele fazia não era o suficiente pro pai dele. E aí, um dia, acaba acontecendo um acidente trágico envolvendo o Patroclo e por conta disso ele tem que ser afastado do reino onde ele morava, meio que exilado. E ele vai morar no reino de Fítia, e é lá que ele conhece o Aquiles. Então o protagonista do livro, pra mim, pelo menos, é o Patroclo, porque o livro vai ser narrado na perspectiva dele 100% do tempo. E também vai ter o Aquiles, que é um personagem super importante, porque quando ele chega lá, ele meio que demora um pouco, mas aos poucos ele começa a fazer amizade com o Aquiles e eles começam a se aproximar e criar uma relação muito forte e muito intensa ali entre os dois. Então é um livro que ele é bem triste, ele é bem dramático, e eu achei bem bonita a forma que a autora escreveu tudo aqui, principalmente porque nas partes da guerra, por mais que tivessem cenas assim super violentas, porque ela contava como morriam várias pessoas, escreveu de uma maneira tão bonita que eu amei o livro. Ele também tem essa carga muito triste, porque sempre acontecem algumas tragédias, sempre acontece alguma coisa que vai atrapalhar a vida dos dois, principalmente a mãe do Aquiles aqui, que ela é uma deusa, né, a Tétis, e ela é uma desgraçada. Eu nunca passei tanta raiva na minha vida, eu acho, fazia tempo que eu não passava raiva com o personagem, como eu passei com essa personagem e com o personagem que aparece no final do livro, que eu acho que ele me fez mais raiva do que a própria Tétis. Mas eu não vou contar quem é, porque seria um spoiler. E eu achei muito bom também porque eu achei que o livro ia manter mais essa linha assim mais parada mesmo e sem muitos grandes plot twists, mas a autora conseguiu botar várias reviravoltas aqui, que às vezes eu tava lendo assim e ela me pegava desprevenido, e isso me deixava ainda mais curioso pra saber o que ia acontecer em seguida. Eu já sabia um spoiler do livro que eu já tinha visto, e eu já sabia de uma coisa que ia acontecer no final, então meio que não criei muitas expectativas pro final, porque eu achei que ia ser mais isso que eu já tinha pensado. Só que além disso, aconteceu muitas outras coisas no final do livro que eu não tava esperando e eu não sabia, e mesmo eu sabendo disso que aconteceu, a forma como ela escreveu o final do livro eu achei muito bonita. Foi assim, extremamente triste. Provavelmente as pessoas que são fáceis de chorar podem derramar umas lágrimas aqui. Por isso que eu já vi muita gente chorando lendo esse livro, porque é muito triste, muito pesado, muito dramático, muito intenso e muito bonito ao mesmo tempo também. Então acho que no final das contas o livro também passa uma mensagem bem bonita. A autora faz umas reflexões bacanas, principalmente sobre essa questão da guerra e por terem morrido muitos homens e quais homens eram mais importantes do que outros. Porque, tipo, todo homem que vai pra guerra, ele deixa pra trás um amigo, uma família, um pai, uma mãe. Então ela meio que faz essa reflexão também. Fala muito sobre também essa questão de subir o poder à cabeça, porque a gente sabe aqui, né, quem conhece um pouco de mitologia grega sabe que o Aquiles, ele era uma figura assim da mitologia grega, que é um cara muito forte, ele é um semideus, então meio que ele era considerado o maior guerreiro que já existiu. Então a gente meio que vai acompanhar esse processo do Aquiles também, de ser uma pessoa assim mais inocente, mais humilde, à medida que ele vai começando a se tornar esse guerreiro tão poderoso, e como esse poder vai tomando conta de tudo e acaba mudando um pouco da personalidade do personagem, e isso acaba afetando o Patroclo também e consequentemente a gente que tá lendo o livro. Então foi um livro que no final das contas eu amei muito por tudo isso que eu falei. Eu dei 4,5 estrelas. Eu ia dar 4 estrelas no final, mas o final foi muito bom. Eu amei demais o final, principalmente por ser tão triste. E foi por isso que eu dei 4,5 estrelas. Se alguém estivesse perguntando por que eu não dei 5 estrelas, foi porque eu só senti falta de algumas coisas, mas assim, muito pequenas. Principalmente na questão da guerra, porque eu achava que as cenas da guerra se passavam muito rápidas. Mas eu também acho que talvez seja o intuito da autora que não fosse isso. Mas ao mesmo tempo que eu sentia que algumas cenas passavam muito devagares, algumas cenas que eu não queria ver tanto, e outras cenas que eu queria ver mais passavam mais rápidos. Mas esse é um ponto muito pequeno com relação ao tanto que eu amei o livro. Por isso que foi uma nota tão boa, que é 4,5. Então esse daqui vale super a fama, vale super o hype, e eu tô concordando aí com a galera do TikTok que recomenda tanto esse livro. É um livro que pode se fazer chorar sim, que pode te destruir sim. Eu não sou uma pessoa tão fácil assim de chorar, por isso que eu não chorei, mas fica super recomendação, porque mesmo que você não queira ler o livro só pra chorar, eu acho que é uma leitura que vale super a pena, e é uma história bem diferente, original e bem boa também. Então, gente, eu finalmente terminei a releitura de Mentirosos, da A. Lockhart, e eu acho que se você acompanha aí essa parte de livros do TikTok, você deve saber que esse daqui, de todos os livros dessa lista, talvez
talvez seja o que mais aparece por lá. E pra quem não sabe, eu já li esse livro em 2014, mais ou menos, e eu dei 5 estrelas de favoritado na época, porque foi um livro que eu achei muito bom e que me proporcionou coisas incríveis naquela época, principalmente para o tipo de leitura que eu fazia e o tipo de leitura que esse livro me proporcionou. E aí eu tava com um pouco de medo de reler, justamente para o caso de acontecer de eu não gostar mais tanto assim, quem sabe até perder um favorito. Mas aí eu reli e infelizmente meu medo se concretizou, pois esse livro não é mais um favorito, inclusive minha nota de 5 estrelas foi para 3,5, e eu vou explicar para vocês, sem spoilers, o porquê dessa releitura não ter sido nem um pouco satisfatória como eu esperava que seria. Para quem não sabe, primeiramente, esse livro vai contar sobre a família Sinclair, e ela é uma família super rica ali, aquela família de comercial de margarina dos Estados Unidos, que é todo mundo muito rico, e aí tem o patriarca, a matriarca, e aí eles tiveram filhas, e essas filhas tiveram filhos, e formou uma família ali perfeita, de gente branca e rica, e bem sucedida, que aparentemente não tem defeitos nenhum, pelo menos para as pessoas de fora. Só que aí a gente vai acompanhar a personagem principal aqui, que é a Candace, e ela desde o começo do livro, ela vai contando que, obviamente, por mais que essa família viva assim de aparências, e que para todo mundo pareça que eles são super ricos e perfeitos, obviamente é uma família que, como todas as outras, tem seus defeitos, tem seus segredos, e a gente vai saber também desse grupo da Candace e dos primos dela, e a gente vai saber também que essa família, eles têm o costume de sempre passar o verão nessa ilha particular, que é uma ilha literalmente só pra família, e aí tem por cada casa pra uma irmã, que no caso são 3 filhas, e as respectivas famílias dessas 3 filhas. E a gente vai ter os mentirosos, que seria esse grupo de 4 amigos, com 3 primos e um amigo deles, que sempre passam as férias juntos desde criança, e aí eles sempre faziam tudo juntos, e a gente vai saber que em uma dessas férias, um desses verões, aconteceu uma coisa, um acidente, e a Candace não consegue lembrar direito o que rolou. Ela ficou meio que com um problema ali no cérebro que os médicos diagnosticam, mas não sabem de certeza se é o diagnóstico correto, mas é uma coisa que acontece que ela acaba tendo uma amnésia seletiva, e aí ela não consegue lembrar de muitos acontecimentos, principalmente quando se referem a esse verão dos 15, que foi quando eles tinham 15 anos. A gente vai acompanhar um pouco do passado, da infância, desse verão dos 15 até acontecer esse acidente, e a gente vai acompanhar depois as coisas que acontecem depois desse acidente, e como a Candace não consegue lembrar de quase nada do que rolou, e ela tá curiosa pra descobrir o que aconteceu nesse verão dos 15 e por que toda a família dela se recusa a falar sobre isso. E aí a gente vai acompanhar o livro, eu não vou falar mais do que isso da sinopse, porque eu acho que, sei lá, entrega demais. E pra mim, na época que eu li esse livro, uma das coisas que eu mais gostei foi a questão do plot twist, porque na época eu não era acostumado a ler livros com reviravoltas que tivessem essa pegada mais de suspense, por mais que eu não acho que esse livro seja um suspense, ele é mais um drama familiar mesmo, com um plano de fundo além de um mistério, que é uma coisa que deixa você curioso pra descobrir. E na época eu achei muito chocante, tipo, quando eu cheguei no final eu me senti completamente trouxa, e aí como eu já sabia disso, obviamente eu lembrava, o resto da história eu não lembrava quase mais nada, então até foi legal, porque eu revivi muita coisa na minha memória. Eu fui lendo dessa vez e procurando falhas e furos que poderiam aparecer na história pra esse plot twist, pra essa reviravolta. E infelizmente, eu achei muitos, tipo assim, muitos mesmo. E eu fiquei esperando que a autora explicasse algumas situações que acontecem antes desse plot twist, antes da gente descobrir esse segredo aí, né? E o que rolou realmente nesse verão. Mas aí no final acaba que ela não explica, ela meio que faz ali a conclusão, apresenta pra gente o fato e conta a verdade do que aconteceu. Muitas das coisas que não fariam sentido e ela devia ter arrumado uma justificativa, ela simplesmente não arrumou. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque eu esperava que ela fosse preencher esses furos que ela deixou ao longo da história, e não, eles simplesmente foram ignorados. Outra coisa também é que eu fui lendo e eu fui percebendo que pra mim, hoje em dia, que tô acostumado a ler muitos livros de suspense, não é nem um pouco, assim, tão chocante esse plot. Eu acho que muita gente vai pegar, inclusive muita gente me contou que pegou o plot e achou bem previsível, e eu vi que a autora deixou muitas pistas, e ao mesmo tempo que ela deixou muitas pistas, tinha um momento do livro que ela fazia tudo de uma maneira tão previsível pra sustentar esse plot que chegava a me incomodar. Tipo assim, diálogos dos personagens ou cenas que dava pra ver que ela, tipo, literalmente montou aquilo ali de uma maneira que jamais aconteceria se ela fosse tentar deixar o livro assim de uma maneira que retratasse mais a realidade, já que é um livro contemporâneo, mas ela fez daquele jeito só pra sustentar o plot que ela criou. E é uma coisa assim que talvez ficou um pouco forçada pra mim, agora que eu lendo com esse outro olhar, com essa releitura, e eu não consegui achar tão bom assim a construção pro plot, porque por mais que eu ache um plot bom, eu acho uma reviravolta bacana pra história, eu não acho que em todos os momentos a autora soube construir até chegar àquele momento. Um dos mentirosos aqui, que é um personagem importante pra história, ele é indiano, ele tem descendência indiana, ele meio que vai sofrer algum tipo de preconceito ali meio implícito pela parte do patriarca ali da família e uns olhares que ele recebe justamente por ele não ser branco. Por mais que tenha esse personagem, todos os outros personagens estão em muito privilégio na vida, então acaba que os problemas que eles têm ao longo do livro, o problema de gente rica, que você fica, nossa, coitada dessa pessoa, super rica, passando as férias numa ilha particular, mas olha como ela tá sofrendo. E eu não tô diminuindo a dor e o sofrimento aqui dos personagens, mas eu não acho que tinha tanto sofrimento assim a ponto de me deixar triste, principalmente porque eu já li livros muito mais tristes, então eu já vi gente chorando litros com esse livro, mas eu não acho que se você já é acostumado, como eu falei, a ler outros livros e já leu muitas mais coisas, você vai ter uma experiência muito positiva. Então, minha conclusão, no final das contas, é que é um livro bacana se você está começando agora nesse mundo da leitura, e principalmente se você não é acostumado a ler dramas familiares e ler livros com essa pegada
pegada mais de suspense e que vão te prometer uma coisa no final. Aí pode ser que você goste, que foi o que aconteceu comigo no passado, em 2014. Mas se você é uma pessoa que já leu muitos livros de drama, já leu muitos dramas familiares, já leu muitos livros com essa carga mais de suspense, acho que você vai se decepcionar um pouco com esse livro sim, por todos esses motivos que eu falei. Então, é um livro que eu meio que acho que meio que vale o hype, mas ao mesmo tempo não. Eu tive que tirar o favorito do livro justamente por conta desses furos que eu achei que foram mal explicados e por essa conveniência que no final das contas foi o que me incomodou tanto. E porque eu também não consegui sentir a mesma coisa que eu senti pelos personagens quando eu li pela primeira vez. Eu meio que não consegui me apegar a nenhum, porque o personagem que eu mais gostava, a autora não trabalhou tão bem quanto eu queria. Mas eu ainda acho que é um livro bom, por isso que eu mantive a nota 3,5. Não é um livro que eu acho ruim, é um livro bom. Ele tem umas passagens legais, tem umas reflexões legais, tem uma escrita bem meio que poética em alguns momentos, tem umas partes que a autora meio que faz referência a contos de fadas, eu achei bem interessante isso, mas que pra o Lucas de agora não funcionou tão bem quanto o Lucas do passado. Não é um livro favorito mais, mas é um livro que eu ainda acho bom e recomendo pra um tipo de público específico que eu já falei, pra vocês devem ter entendido. Então, talvez fique aí o aviso para não reler livros que eu favoritei quando eu era adolescente ou quando eu era bem mais novo, pra não acontecer isso. Então, fica aí, recomendo, porém depende, vocês entenderam. Voltando aqui, e dessa vez é pra falar sobre o livro They Both Die at the End, que foi traduzido como Os Dois Morrem no Final. Eu vou falar Os Dois Morrem no Final porque facilita bastante para mim falar em português, mas eu li o livro em inglês, o e-book mesmo, porque, né, pra poder fazer esse vídeo aqui. E a primeira pergunta que eu sei que algumas pessoas vão fazer, caso ainda estejam querendo ler inglês antes do lançamento em português, eu achei o inglês médio, meio intermediário ali. Não é nem tão fácil, mas também não é tão difícil. Tem alguns momentos que ele dá uma complicadazinha em algumas frases, alguns diálogos, algumas descrições, mas também não é nada assim muito mirabolante. Então se você já tem um inglês mais assim, médio, intermediário, eu acho que você consegue ler tranquilo o livro em inglês. Agora falando sobre a história, o livro vai ser em uma realidade onde existe uma central que se chama Central de Mortes, que as pessoas, por algum motivo que a gente não sabe muito bem o porquê, e isso não é importante, assim, traças pra história, sabem o dia que as outras vão morrer. Então, sempre que alguém vai morrer, tipo, 24 horas antes, eles ligam pra pessoa e falam: olha, tu tá nas tuas últimas 24 horas do dia, aproveita porque tu vai morrer daqui a 24 horas e a gente vai te apresentar algumas opções do que tu pode fazer nessas tuas últimas 24 horas. E aí, beleza, essa é a realidade que a gente tá, então poderíamos dizer que é um livro meio de, sei lá, distopia? Não sei direito porque essa parte mesmo é só pra fazer a ambientação da história e pra ser o plano de fundo do que vai mesmo ser o livro, que eu não acho que seja muito sobre isso, por isso que o autor não foca muito em dar detalhes sobre isso e como funciona mais ou menos essa parada e o porquê disso acontecer. Então a gente vai ter dois protagonistas, o Matthew, eu não sei como pronunciar o nome dele, porque é escrito de uma maneira bem diferente, inclusive os próprios personagens do livro erram o nome dele às vezes, e o Rufus, e os dois irão morrer naquele mesmo dia. Os dois recebem uma ligação e falam: você vai morrer daqui a 24 horas, e aí cada um começa a reagir de uma maneira diferente com essa informação, até porque os dois ainda não se conhecem. E aí, além disso tudo que eu falei pra vocês, existe também um aplicativo chamado o aplicativo do Last Friend, que no caso seria o aplicativo do último amigo, e é para o caso de você, sei lá, não ter com quem passar o seu último dia, ou você não queira passar com as pessoas que você ama por algum motivo, sei lá, de gatilho pras pessoas, enfim. E aí você pode entrar nesse aplicativo, que parece um aplicativo de relacionamento, só que ele vai servir, no caso, pra encontrar um último amigo pra você. E aí esse último amigo pode ser uma pessoa que também vai morrer naquele dia, e aí vocês dois vão passar o último dia juntos, ou pode ser só pessoas que se disponibilizam pra ser o último amigo de outra pessoa que vai morrer naquele dia, só pra meio que ajudar e passar esse dia junto com a pessoa, meio que como um ato solidário. E aí, depois de muitas coisas que acontecem no livro, isso tá na sinopse, tá? Os dois, tanto o Matthew quanto o Rufus, resolvem entrar nesse aplicativo e é assim que os destinos deles colidem. E a gente vai acompanhar esses dois personagens passando pelo último dia de vida deles juntos, e aí eles vão se aproximando e tudo mais, criando amizade, e por aí vai, e acontece o resto do livro. Eu não vou falar mais sobre a sinopse do livro, porque eu acho que isso aqui já é o suficiente. E falando sobre isso, agora eu vou falar minhas opiniões sobre o livro e o porquê de eu ter dado a nota 4 estrelas. Eu gostei muito do livro, achei um livro muito bom, principalmente porque eu sei que é um livro jovem, então ele vai tratar desse assunto pesado, que é a questão da morte. Eu acho que o autor trouxe umas discussões bem bacanas sobre esse assunto, e ele também tem umas passagens bem bonitas e bem reflexivas que eu marquei, e que me deixaram na famigerada crise existencial, que é uma coisa que também me pega muito, esse rolê da morte, do que acontece depois e não sei o que, e aproveitar os últimos dias da gente e viver cada dia como se fosse o último. Também sobre como é importante, por mais que você morra e todo mundo chegue um momento da vida que vai chegar ao fim a vida, a gente deixar memórias pra trás, porque essas memórias seriam as coisas que iriam nos manter vivos para as pessoas que ficarem. E eu achei isso muito bonito também. Então o livro vai falar muito sobre isso, sobre amizade, sobre família, sobre deixar memórias, sobre criar memórias, sobre questão de aceitação também e pertencimento. Então é um livro que ele discute uns temas bem bacanas, porque eu não achei que os protagonistas eram
eram clichês demais, assim como a história não é clichê. Obviamente tem alguns momentos do livro que o autor deu aquela famigerada forçada por likes para as coisas acontecerem, mas não foi nada que me incomodou muito. Eu só não dei uma nota mais alta pro livro do que 4 estrelas, que eu já acho uma nota ótima. É um livro muito, muito bom, porque tem umas partes no livro que, além dos capítulos dos 2 personagens, vão ter capítulos de outros personagens que não tem importância nenhuma pra história, basicamente. Tipo, um ou outro que tem, mas tem uns personagens que eu não entendi direito o porquê do autor ter colocado na história capítulos, ponto de vista dessas pessoas, que não tinham relevância nenhuma, pelo menos pra mim. E principalmente porque tiveram alguns que ele repetiu, não foi tipo só uma vez pra meio que dar, sei lá, um intervalo entre os protagonistas. Mas foram uns que repetiram e no final das contas eu fiquei tipo, pra que eu tô lendo sobre essas pessoas? E aí essas partes eu ficava com vontade de pular. E também porque eu esperava só um pouquinho mais de emoção do final do livro, porque eu já vi muita gente chorando, derramando rios de lágrimas lendo esse livro. E o final não foi tão triste quanto eu pensei, mas de qualquer maneira foi um livro que eu gostei muito e eu super recomendo pra vocês. Mas vai ter alguns gatilhos, principalmente se você não é uma pessoa que gosta de pensar nesse rolê de morte, porque o livro vai falar muito sobre isso, e sobre os últimos dias, e como aproveitar, e o que acontece depois, e o que é que a gente deixa pra trás, e enfim, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena. Vai ter muitas discussões sobre esse assunto, e foi por isso que eu gostei tanto desse livro, porque ele me fez refletir e me deixou em várias crises existenciais. Então, esse tá aprovado, pelo menos por mim. Pra mim, vale o hype, vale a fama do TikTok, porque eu entendo porque esse livro fazer tanto sucesso, porque é uma ideia bem legal. Principalmente porque o autor já entrega de cara, né? Que os dois morrem no final. Então, o próprio título do livro já é um spoiler maior que tem. Mas aí o livro é muito mais sobre outras coisas e sobre o processo desses personagens até chegar ao final, que no caso seria a morte. Gostei bastante desse, recomendo. E agora só falta um pra gente encerrar esse vídeo e eu fazer minhas conclusões finais. Chegamos no último livro. Eu terminei de ler Vermelho, Branco e Sangue Azul. E eu já tenho minha nota. Vou explicar pra vocês o porquê de eu ter dado essa nota, porque eu sei também que muita gente tava curiosa pra saber minha opinião sobre esse livro, por ser um livro tão famoso, não só lá na rede social deste vídeo, mas também assim no geral mesmo. Geralmente é um livro que todo mundo ama, as notas sempre são bem altas. E eu acho que talvez muita gente queria saber a minha opinião, justamente por ser um livro que foge totalmente do que eu tô acostumado e do que eu gosto de ler. E porque esse livro é um romance divertido. Todo mundo fala que é um livro feliz, é fofo e que aquece o coração, o que é totalmente contra o que eu tô acostumado a ler e o que eu gosto de ler também. Mas, caso você não saiba, basicamente a sinopse mais básica que eu poderia dar é que é um livro que vai contar sobre um romance entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e um dos príncipes da Inglaterra. Então, veio que vai ser eles dois se conhecendo, meio que no começo eles se odeiam, então vai ter todo esse rolê de enemies to lovers, até criar o relacionamento ali. Obviamente são personagens fictícios inspirados, então por mais que a gente pegue ali algumas referências, eu consegui pegar, principalmente no quesito lá da rainha, ela não usa nomes reais, no caso. Então é um livro, assim, que ele é muito feliz, assim, muito, muito feliz. O livro, ele tem alguns momentos, assim, de tensão, obviamente, justamente por se tratar desse romance proibido, né, porque existe toda a questão política de eles não poderem estar se envolvendo, e justamente porque também tá no ano da reeleição da mãe do Alex, que é o narrador do livro, e aí tem muitas coisas envolvidas nisso tudo. Teve uma coisa assim no livro que foi no capítulo 14, que teve uma reviravolta assim, um capítulo bem frenético, com um monte de coisa acontecendo, vários futricos e as farpas sendo trocadas. Só que eu dei 3,5 pro livro, minha nota foi 3,5, que é um livro que eu achei bom, só que tiveram algumas coisas que eu não consegui dar a nota maior, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Além do fato de ser uma questão mais pessoal mesmo, porque como eu acabei de falar, é um livro super feliz, então muito, muito feliz, é um livro bem romântico, romance mesmo, e avisando aqui, não é um livro jovem, tá? Porque eles têm cenas bem explícitas de sexo, algumas, apesar da capa enganar bastante, mas querendo ou não, ele é um livro divertido. Eu dei risada em vários momentos do livro por causa de algumas falas dos personagens, dos diálogos, justamente por ser uma coisa assim tão surreal, isso que a autora criou. Só que eu acho também que ele é um livro que eu achei, pelo menos pra mim, muito longo. Então eu demorei mais do que eu pensei pra ler esse livro. O livro tem quase 400 páginas e eu demorei muito pra ler, então eu não esperava que eu fosse demorar tanto, porque tinha uns capítulos que eram bem longos e eu sentia meio que como se não acontecesse quase nada de diferente. Mas que eu me divertisse, não é meu tipo de leitura, então tô falando mais de uma perspectiva do gosto mais pessoal meu mesmo, porque é bem feliz o livro. E eu sei que, tipo, já existem 1000 livros tristes, principalmente quando se trata de romance LGBT, porque, né, gostam de colocar pra sofrer. Inclusive, 2 livros que eu li nesse vídeo também foram super tristes, então eu super entendo que bom que existe um livro feliz e que deixa muita gente feliz. Ele é um livro que ele também discute uns assuntos legais também, porque o protagonista do livro mesmo, o Alex, que é por quem o livro é narrado, ele é bissexual, então a autora vai falar sobre isso, vai falar sobre essa questão da hierarquia e da pressão, principalmente que o
lado da coroa ali da Inglaterra coloca nas pessoas, por mais que a gente saiba que é uma história fictícia, ela vai falar sobre isso que dá pra gente trazer pros dias atuais, que a gente sabe aí, casos que a gente já ouviu falar que é uma coisa real, e essa questão de sempre ter que estar mantendo as aparências pra mídia, e querendo ou não, a autora trata tudo de uma maneira assim muito utópica, principalmente da relação dos Estados Unidos, pela forma como as pessoas aceitam tudo ali. Então, é muitas coisas assim que a autora trata de uma maneira como a gente queria que fosse na vida real, só que a gente sabe que na vida real o buraco é bem mais embaixo. Então, é aquele livro que literalmente é pra dar um conforto. Se você tá procurando uma coisa bem feliz pra ler, vai lhe propor tudo isso, por mais que tenha seus momentos de tensão, não é nada assim muito grandioso, até porque não tem nenhum plot twist assim incrível, é um livro assim, clichêzão mesmo, é uma farofona. Eu acho que é por isso que esse livro é tão famoso, mas assim, no geral é um livro que eu achei bom, eu entendo o hype, e eu também entendo porque ele não funciona muito bem pra mim, por mais que muita gente achou que eu fosse, sei lá, dar 2 estrelas, mas eu não acho que seja um livro ruim. Eu acho que é um livro bom, e que ele cumpre o papel dele, principalmente para o público que ele quer atingir, que no caso não sou eu, no quesito de não estou a fim de ler livros felizes e romances. O Cláudio não quer deixar eu encerrar o vídeo, mas foi por isso que eu dei 3,5, eu espero que vocês entendam essa nota, até porque 3,5 é uma nota boa, eu considero uma nota boa. E é isso, chegamos ao fim do vídeo, li os 5 livros mais famosos do TikTok, pelo menos os que aparecem pra mim e os que eu vejo mais gente falando. Eu sei que também muita gente recomenda os 7 Mares de Evelyn Hugo, e ainda bem que recomendam, porque esse livro eu já li e eu amo tanto quanto todo mundo, então foi por isso que ele não apareceu nesse vídeo, caso você esteja se perguntando. Mas já aí fica aí a recomendação, caso você não tenha lido ainda e você já tenha visto esse livro por lá, vale muito a pena. Bota todos esses outros 5 que apareceram aqui no chinelo. E sobre os 5 livros do vídeo, eu gostei bastante, eu tava até com um pouco de medo. No final das contas só teve um livro que eu não gostei, que foi a Cotar, e foi muito mais pela questão de umas partes bem problemáticas do livro, mas eu até teria dado uma nota mais alta se não tivesse tido essas partes que eu achei tão problemáticas. Eu não sei se eu cheguei a falar disso na parte que eu falei sobre a atualização do livro, mas tem uma parte do livro, que eu não vou falar spoilers, que a autora meio que normaliza um abuso. A gente sabe que aconteceu um abuso pela forma como é escrito, mas a forma como a autora fala isso no livro não deixa claro que é um abuso, e ela também não problematiza isso. Então eu achei isso muito problemático, essa questão do abuso que rola ali numa festa. Pra quem já leu vai saber do que eu tô falando, que eu dei 1 estrela, e eu espero que vocês tenham entendido minha explicação. Tiveram 2 livros que eu achei bons, que no caso seria Mentirosos, Vermelho, Branco, Sangue Azul. Aí tivemos Os Dois Morrem no Final, que eu gostei muito, dei 4 estrelas, né, como vocês já sabem. E o meu favorito do vídeo, que foi A Canção de Aquiles, que eu dei 4,5, que eu achei esse muito, muito bom. Então, a conclusão que podemos ver é o quê? Que o TikTok gosta bastante de romances. Os 5 livros têm romance, por mais que cada um tenha uma história diferente, mas os 5 têm romance, assim, um relacionamento amoroso entre 2 personagens. E outra coisa que eu percebi também é que eu acho que talvez a galera do TikTok tenha uma tendência de indicar livros com tensões. Por mais que Vermelho, Branco e Sangue Azul seja super feliz, é um livro meio que romance proibido, então vai ter suas tensões. Então é meio como se gostassem de tragédias e tristezas, e ao mesmo tempo que gostam de coisas dando certo, meio que a gente sabe que não daria certo no mundo real. Eu acho que Vermelho, Branco e Sangue Azul é só pra compensar os outros 4 livros que são super desgraçamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal caso você tenha chegado aqui por acaso, pra você não perder os próximos. Se você tiver alguma ideia também de outro vídeo assim, lendo livros indicados ou favoritos ou alguma coisa assim do tipo, comenta aí embaixo também. Se você quiser também dar sua opinião sobre um dos livros, eu também tô super aberto a ouvir. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau.